Vamos falar de São Paulo agora? Oficializou a chegada do Luiz Gustavo, volante que atuou na Alemanha, fez parte da seleção brasileira de 2014 e atualmente estava no Al Nassr da Arábia Saudita. Está aí ele na tela para você. O Jackson Mendes e o Luan devem ser negociados. O Pablo Maia e o Beraldo estão despertando interesse dos mercados europeus. E o time já começou a trabalhar na compra do Caio Paulista, do Fluminense. Outra possível chegada é a do meia paraguaio Bobadilha, de 22 anos, do Cerro Porteño, e o Pato está de saída. Considerando, Júlio, as saídas, qual é a maior carência do São Paulo agora? Pergunta difícil, hein? Eu acho, eu Silêncio. acho. Não, porque, claro, assim, você tem que pensar no time inteiro e no elenco inteiro. Quando eu olho para o time do São Paulo, tem algumas posições de ataque ali, por exemplo, a posição do Caleri, né? Você tem o Caleri. O Caleri tá sempre bem para jogar, o Caleri já não é um menininho, né? Quando o Caleri não joga, você vê que o Dorival tentou um monte de opção nessa reta final do ano. São Paulo jogou com vários jogadores diferentes no ataque. E eu só via meus amigos são paulinos falando: ah, isso é bom, é porque agora dá para ver que esse aqui não presta. Ó, pelo menos essa reta final aí dá para ver que esse aqui outro também não dá, hein? Não dá para contar e tal. Então eu acho que posições de ataque, se a gente considerar que o Lucas não é uma certeza que vai ficar, e que o Caleri é um jogador que vira e mexe e se machuca, eu acho que o São Paulo precisava reforçar melhor o elenco ali na frente mesmo. Eu acho que precisava de mais jogadores de ataque. Quando eu dei risada do Rodrigo falando do Flamengo, porque ele começou assim: ah, o Flamengo precisa de um zagueiro, precisa de um volante, precisa de um meia, não precisa de um lateral também, né? Precisa de um cara ali pela ponta e tal. Aí você olha o elenco do Flamengo e fala: caramba, se o Flamengo precisa de tudo isso, imagina os outros, né? Então, se a gente olhar para o São Paulo e colocar num patamar, quer disputar título brasileiro, e aí, com quem que você vai disputar título brasileiro? Com o Flamengo, com o Palmeiras, né? Quer disputar título de Libertadores e de Campeonato Brasileiro? Talvez o Galo, se a gente quiser colocar o Galo aí nessa discussão. Acho que o São Paulo precisa de uns 20 jogadores, né? Para entrar nesse mesmo nível do outro, e tendo dois ou mais jogadores bons por posição. Que até, de novo, pegando o exemplo do Rodrigo. Por exemplo, tem na volância ali, tem o Pulgar e tem o Alan, mas o Alan tá sempre machucado, então tem que contratar mais um. Poxa, tem o Alan. O cara é caro pra caramba. É verdade, sempre machucado. Mas imagina se São Paulo for pensar com essa lógica. Aí ele precisa de uns 15, né? Precisa de uns 20 jogadores. Agora, pensando em time titular ali, pensando, poxa, o time titular do São Paulo, aonde você enxerga a carência de uma posição? Para mim, pensando em elenco, como eu disse, o ataque, mas pensando no time titular, se o Caleri vai jogar, eu acho que o São Paulo precisa de um camisa 10. Precisa de um camisa 10 de mais garantias, porque você não vê no Rames Rodrigues esse jogador. Não sei nem se vai ficar também, já andou falando aí, talvez, né? E o Luciano, eu não acho que o Luciano seja a solução pro São Paulo ali jogando também por trás do Caleri, não. É onde eu investiria mais se tivesse dinheiro para isso, né? Quero aproveitar e estender essa pergunta para os São Paulinos que nos ouvem nesse momento. E aí, quem vocês queriam ver no São Paulo para a próxima temporada? Quem você queria, Rodrigo? Não, se perguntar para eles quem que eles queriam, eles vão falar um Mbappé, alguma coisa assim, né? Mas O enfim, né? Haaland. Tipo, Do possível, exato. né? Assim, não um Dos sonho. possíveis. Eu acho que assim, o Júlio estava fazendo uma análise, o problema é que a gente não sabe quem que vai sair do São Paulo. Então é difícil saber quais os buracos que você vai ter que suprir, né? Porque, por exemplo, o Pablo Maia e o Beraldo vai depender de ter uma proposta que É, satisfaça o clube, né? Se ele perder o Beraldo, ele passa a ter um espaço ali na zaga, porque o Beraldo, na minha opinião, foi um dos dois melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro desse ano, da temporada brasileira, digamos assim. Uma revelação, um jogador incrível. E o Pablo Maia também é um jogador muito bom. Então, assim, se você perder esses dois jogadores, você passa a ter uma carência grande nesse setor ali. A Luciano, vai ficar? Porque o Luciano, teoricamente, embora seja um estilo completamente diferente, é o jogador que mais substitui o Caleri quando o Caleri não pode jogar, né? Embora seja outro estilo e tal, você tem que adaptar o time e tal, mas é o jogador. Aí, quando acabou o ano, ele deu umas declarações lá que era tipo, não sei, aquela coisa fica, não fica. Então, a indefinição de quem fica e quem não fica acaba condicionando um pouco de que espaços
São Paulo tem para suprir. Eu acho que tem uma base boa. Se não tiver uma limpa, e não parece que vai ter limpa, você já tem resolvido pelo menos a lateral esquerda, né, que com o Caio Paulista e o Wellington ficando. Eu não sei nem se o Wellington também está em alguma negociação, mas enfim, você tem ali uma solução. Se ficar o Beraldo, você tem a zaga, e aí você no meio de campo, se ficar o Pablo Maia, tem ali Pablo Maia, Nestor, você já tem alguma base, e aí precisaria mais de atacante e meio ofensivo, como falou o Júlio. Agora, se saírem esses outros jogadores, você vai criar carências que você vai ter que suprir. Aí vocês voltam aqui pra gente falar de novo quem é melhor nome e tal, e qual que será a nova Por isso que tem todo dia, Mas tá por vendo? enquanto o São Paulo, na nossa enquete, por enquanto, está em último, hein? Quem precisa reformular mais para 2024? Corinthians, como vocês falaram, com 57% dos votos na liderança bem à frente. O Flamengo vem em segundo com 32%, São Paulo apenas 11%. Aí o Fernando Pitanga pergunta aqui, e o Fluminense não entra nesse meio? Não, acho que não é tão urgente assim, né? Até porque tem um time que foi campeão da Libertadores, ao contrário do São Paulo, ganhou com mais elenco à disposição, né? Pelo menos pelo que a gente acompanhou. Né? Essa que é a Deve questão. sair gente, mas não antes do Mundial, né? Saia. Não para o Mundial, mas eu digo para a próxima temporada, sendo o Nino quase certo que saia, vai ter que começar a buscar zagueiro. Porque você tem só o Marlon. Se sair o André, que é uma possibilidade considerável, aí você vai ter que. Saiu o André, você vai ter que remontar a forma como o Fluminense joga, digamos assim, né? Porque ele é o jogador central do meio de campo do Fluminense. Então, é muito dependente também das saídas do Fluminense para saber o que vai pensar para a temporada que vem. E vai sair, mas o time viu, só gente? vai começar, com certeza, mas o time só vai começar a pensar nisso depois do Mundial. Desculpa, eu estou interrompendo vocês, porque eu queria muito falar do Mundial de Clubes, que começa hoje. Começa hoje com o Ittihad contra o Auckland City, né? Vai lá. Perfeito. E aí quem passar vai pegar o Al Ahly do Egito, e aí vai pegar o Fluminense na próxima segunda-feira, na semifinal. Também estão no Mundial o Leão do México, o Urawa Red Diamonds do Japão e o Manchester City. O último sul-americano que ganhou o Mundial foi o Corinthians em 2012, contra o Chelsea. Tem gente que está vendo a gente aqui que nem era nascido nessa época. Só que aí, meu amigo, a questão é que o Al Ittihad tem no elenco o Fabinho, o Kanté, o Benzema e o Romarinho. Vai ser uma semifinal difícil para o Fluminense, hein, Rodrigo? Mas aí, se passar, que eu tô torcendo muito para que passe, teremos dinizismo contra Guardiola. Se o City passar pelo outro lado também, precisamos ver ali. Você acha que o City não passa? Não, acho que passa. Estou fazendo uma brincadeira aqui, mas é provável. O mais provável seria ele pegar o time mexicano, né? O León aí. Se der a lógica. Vai ser um confronto com a dificuldade que teve, por exemplo, o Flamengo, que acabou eliminado. Perdeu para o Al Hilal. Acho até que o Al Hilal hoje é um time melhor, hoje, né? Não necessariamente no Mundial, do que é o Al Ittihad, tanto que está bem na frente no Campeonato Saudita em relação ao Al Ittihad. Mas o Al Ittihad tem essas dificuldades grandes, como você citou, Benzema, Kanté, não é? É um elenco. E tem a coisa de que os times da Arábia Saudita levam muito a sério o Mundial. É uma competição, se bobear, mais importante que o Saudita lá. É onde eles podem ter a repercussão da liga deles, é um bom resultado no Mundial. Então, pode esperar que vai ter um time tão preparado quanto o Fluminense, em passando do Auckland e em passando do Al Ahly, isso. Que o Al Ahly é um time mais coletivo, a gente já viu várias vezes no Mundial. Enfim, é um time bom, em geral, bem treinado, com jogadores de bom nível, mas com nível individual inferior ao que vai apresentar o Al Ittihad. Então vai ser um jogo mais coletivo contra um jogo ali que tem valores individuais maiores. Não acho, viu, que favas contadas contra o Auckland, sim, mas contra o time egípcio, você vê que eu estou travando direto no nome do Al Ahly, né? Enfim. E eu acho que aí vai ser um jogo mais duro, não é favas contadas, mas é mais provável que o Fluminense pegue o Al Ittihad, e é a última vez que os times sul-americanos, né, que agora têm sido sempre brasileiros, vão ter essa moleza de chegar, entre aspas, de estar na semifinal, porque a FIFA viu que o nível não estava essas coisas que justificasse os times entrarem já direto na semifinal, né? Esse formato
já está em discussão, e mesmo esse tipo de Mundial que vai ter agora, para o ano que vem, os times sul-americanos já não vão ter a semifinal como garantia. É agora ou é agora, né? O famoso é para já. Vou ter que dar uma acelerada aqui, porque eu me estendi em alguns assuntos, ainda tem muita coisa para a gente falar, mas eu queria saber a sua opinião, Júlio, porque o Thiago Arantes conta hoje no UOL que os números do Manchester City nessa temporada são bem mais modestos do que nos últimos anos. Você acha que tem alguma chance, se os dois forem para a final do Flu, vencer o Manchester City? Sempre tem um jogo, Domi, sempre tem. A gente precisa lembrar que recentemente o Palmeiras passou bem perto de ganhar do Chelsea, o Flamengo passou bem perto de trazer uma surpresa contra o Liverpool. Que eu acho que o Flamengo ali em 2009 enfrentava de fato o melhor time do mundo, coisa que não foi o caso do Palmeiras, definitivamente não foi o caso do Corinthians lá em 2012, do São Paulo antes contra aquele Liverpool de 2005, enfim. Para acontecer de um time sul-americano ganhar de um time europeu, você precisa de uma conjunção de fatores. Um desses fatores, o time europeu não estar tão interessado no torneio. A maior parte dos jogadores não está muito preocupada com o torneio. Outro desses fatores, o time não está em boa fase. Outro desses fatores, o time sul-americano estar em boa fase, né? Estar em um bom momento, sem desfalques. Várias coisas precisam acontecer ao mesmo tempo. E aí, de repente, num jogo de futebol, uma bola que entra, uma bola que sai, o resultado pode aparecer. Acho que o Fluminense ainda tem um caminho longo pela frente, antes de jogar contra o City. Não vai ser fácil jogar contra o Ittihad, não vai ser fácil jogar contra o Ali. Eu não tenho acompanhado o Ali do Egito, estava até dando uma olhadinha aqui, procurando o estado de forma recente. Tem uma quantidade gigante de empates aqui, eles chegam com 1 milhão de empates na sequência pelas competições que eles disputam lá no Egito. Precisaria dar uma olhadinha e vou deixar para dar só uma olhadinha antes do jogo contra o Ittihad, né? Mas o Ittihad sim eu acompanho bastante, até porque a gente comenta jogos do Campeonato Saudita, e eu vou discordar do Rodrigo. O Al Hilal que ganhou do Flamengo não era o Al Hilal atual, era um Al Hilal não, tô falando do de hoje. O de hoje o Hilal é mais forte, isso que eu muito tô mais, falando. muito mais. Não, sim, o Al Hilal de hoje é muito mais time do que o Ittihad, é líder disparado no Campeonato Saudita. Técnico é o Jorge Jesus, quer dizer, você não tem o Neymar que tá machucado, mas tem um monte de jogador ali. Na transmissão que eu fiz ontem, me perguntaram: você acha que o Al Hilal disputaria o título brasileiro? Pô, o Al Hilal seria favorito no Campeonato Brasileiro. Que time brasileiro que tem. Mas o Al Hilal não é o caso, né? No caso do Ittihad, que é quem vai disputar o Mundial, ele ficou para trás no Campeonato Saudita, ele mandou o técnico embora e ele contratou o Galhardo, que era um treinador que muitos clubes brasileiros queriam, né? E o Galhardo, o argentino que era do River, acabou indo para lá. É um time muito forte que não está jogando bem. Tanto o Ittihad quanto o Ali, egípcio, seriam um adversário muito complicado. Vai ser um adversário muito complicado para o Fluminense. A gente fala mais disso quando a gente chegar perto do jogo efetivamente. É que o Galhardo tem 4 jogos ainda, né? Boa. Pouco tempo ainda para ele, né? Para ter montado o que a gente espera de um time do Galhardo, né? Mas o City está prontinho para ser essa surpresa, tá, Domi? O City está prontinho para ser um time que chega lá e joga de qualquer jeito esse Mundial e acaba perdendo de alguém na decisão. Mas ele é tão mais time, tão melhor que os outros, que realmente precisa estar as coisas precisam dar certo naquele dia específico. Tem gente já zicando aqui no nosso chat. O Igor Brunelli diz que o Al Ittihad que vai ganhar, hein? Será? E o Ricardo M fala que quando o Marrinha está presente, é certeza de bom programa, com certeza. E também é certeza de polêmicas na CBF que ele vem para explicar, porque como era um assunto que a gente já estava falando muito aqui, né? A Justiça oficializou ontem a saída do Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF e determinou a realização de uma nova eleição na entidade em 30 dias. Por enquanto, a CBF vai ser comandada pelo interino, quer dizer, não é um interino, né? Vai ser comandada interinamente pelo presidente do STJD, o José Perdiz. Rodrigo, você acompanhou todo esse processo. Você acha que tem chance do Edinaldo reverter, ainda ficar ou não? A gente pode esperar eleições em breve. E o quão isso pode afetar a chegada ou não do Ancelotti na seleção brasileira? Tem chance. A CBF já entrou ontem com um recurso no STJ pedindo a suspensão dos efeitos dessa decisão. Basicamente como se fosse uma liminar que suspendesse os efeitos e falasse, a gente discute o mérito dessa questão mais para frente, e um dos argumentos é de que pode ter uma punição da FIFA, usa uma carta que a FIFA enviou à CBF,
que poderia causar problemas para a seleção brasileira, não poder disputar competições, além de vários argumentos jurídicos ali, questionando a forma como foi dada a decisão ali do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que destituiu o Edinaldo. Então a gente vai ter que esperar primeiro saber qual que vai ser a decisão do STJ, né, Superior Tribunal de Justiça. Foi um recurso para a ministra Maria Tereza, que é a presidente do STJ. Ela vai decidir monocraticamente, né, ela vai decidir se acolhe e suspende os efeitos, e nesse caso não tem eleição, ou se ela mantiver a decisão do TJ do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, você vai ter que ter eleições em 30 dias úteis, que daria mais ou menos ali até 23, 24 de janeiro, e aí você vai ter o Edinaldo como candidato, e um candidato de oposição que a gente ainda não sabe direito quem é, mas vai ser desse grupo que está batalhando aí para derrubar o Edinaldo, que está contrariado com a gestão dele, que fez parte da ação na justiça, enfim, alguma dessas pessoas vai virar um consenso aí para ser candidato. Provavelmente você vai ter 2 candidatos no meio da semana. Então, o primeiro passo é saber o que a ministra do STJ decide. Se ela mantiver o que foi feito pela Justiça do Rio, aí teremos eleições até dia 23 ou 24 de janeiro. Com o Perdiz, que é o José Perdiz, que é o presidente do STJD, só pode ir à CBF assim, para pagar contas, ele não pode fazer uma revolução na CBF. Agora, e o Ancelotti? Bom, ele não pode cancelar o acordo com o Ancelotti, isso é um fato. Porém, o Ancelotti, olhando isso lá de fora e vendo essa instabilidade no poder da CBF, pode causar um efeito nele. A gente não tem essa apuração do que ele está pensando, mas as notícias chegam e imagino que o assessor do Ancelotti deve estar tentando traduzir para ele o que aconteceu no Brasil, se é que é possível. E para explicar para ele... Tem que pedir para traduzir para a gente também aqui, que a gente não está entendendo o que acontece na CBF. Pois é, enfim, para você ver que... E aí eu acho que vai ter essa discussão. Vai lá, Rodrigo, vai lá. Desculpa, não, o que eu ia concluir é só isso. Não, é só concluir que vai depender desse andamento até janeiro. Em janeiro você tinha, inclusive, uma perspectiva de anunciarem o acordo do Ancelotti, né? Porque você já ia faltar 6 meses para o fim do contrato dele no Real Madrid, você poderia anunciar que ele, de fato, ia ser técnico no meio do ano de 2024. Mas, nesse cenário, a não ser que o Edinaldo ganhe a ação no Superior Tribunal de Justiça, não acho que isso vai acontecer, né? Então, causa uma instabilidade. Como que isso vai cair lá fora? Pode ser que o assessor diga e fale assim, pode ser só uma confusão que está acontecendo, pequena, ou pode ser que ele diga, meio estranho esse negócio aqui, né? Então... Qual